Olá, eu sou o Matheus Pastic e este é o Atrás da Cena, o seu videocast de entrevistas com quem faz e acontece na cena do entretenimento no Brasil e em Portugal. No episódio de hoje, nossa conversa vai ser com um artista que já nasceu internacional. E eu digo isso porque a formação dele como ator começou longe de casa, no México. Logo depois, seus primeiros trabalhos na TV, veja só, foram no Brasil, em produções que são lembradas até hoje. Versátil, ele acumula mais de 60 participações em novelas, séries, filmes e peças de teatro. Sua galeria de tipos é vasta e inclui figuras históricas, personagens cômicos. Para conversar comigo hoje sobre o que acontece atrás da cena, eu trago o ator português Gonçalo Diniz. Meu querido, imagina. Ó, eu já quero começar o nosso podcast, nossa entrevista, brindando, porque para mim ter você aqui hoje é um motivo muito especial. Oh, Então, querido, então vamos a isso. por favor, Vamos um embora. brinde. Aqui, Gonçalo. Um brinde ao seu podcast, à sua coragem de conseguir fazer isso e de levar o seu sonho adiante. E é isso, Muito obrigado, Você meu merece. amigo. Muito obrigado. Você merece. Maravilha. E ó, outra coisa, eu sou português, mas eu vou já começar a falar. A minha mãe é brasileira, então eu quando estou a ouvir falar em português do Brasil, para mim é muito complicado falar assim e tendo uma pessoa brasileira a falar diferente. Então não me levem a mal, mas eu vou falar como eu falo normalmente com os brasileiros, tá? Que é como eu falo com a mãe. Isso aí, Gonçalo. Tá. Vamos lá, ó. Como você sabe, minha carreira sempre foi atrás da cena, né? Eu sempre tive por detrás ali dos bastidores, como caracterizador, criando personagens, criando cabelos, maquiagens. E hoje aqui na frente da cena, né, começando esse podcast, eu resolvi fazer a mesma pergunta para todos os meus convidados. Uma pergunta que para mim eu lembro muito quando a primeira vez que aconteceu comigo, e eu queria saber de você, Gonçalo, se você se recorda, qual foi a primeira vez que você entrou num camarim? Você Num lembra? camarim? Num camarim. Caramba, grande, excelente pergunta e difícil, porque camarim. Cara, eu acho que o primeiro camarim que eu entrei foi na escola, quando a gente foi ver uma peça de teatro, daquelas que a escolinha arma e leva. Não era o La Féria, nem muito menos no Politeama, mas era uma peça que a gente foi ver num teatro. E eu lembro que eu entrei nos camarins e eu vi os atores com as caracterizações e tudo. Não lembro que peça era, mas acho que eu devia ter uns 7 anos, por aí, 8 anos. Mas não me marcou tanto quando pisei o palco pela primeira vez. Isso aí eu lembro. Lembra Essa eu mais? lembro. Pois. Então, já que agora a gente já começou a falar de alguns personagens, né? Eu quero exatamente falar de personagens da sua carreira, né? E quero começar com o primeiro personagem seu ali, quando você vai para o Brasil, né? Seu primeiro trabalho na TV, que foi uma produção brasileira, né? Seu primeiro trabalho no Brasil, que foi Malhação, Ui, né? sim. E também, por coincidência, foi a primeira temporada de Malhação, né? Então eu queria saber de você, Gonçalo, como é que surgiu o convite para fazer esse trabalho em Malhação? Que Muito foi, se eu não me engano, curioso. no ano de 1995. Foi 95, eu tinha Ó. acabado de chegar do México, exatamente, ó, aqui. Foi uma cena Exatamente. que a Silvia Pfeiffer era a dona da academia e eu cortava o pé. E essa foi a primeira cena com fala, porque eu fazia parte do elenco de apoio. Naquele então, eu estava morando em Ipanema, alugando uma casa, a tia de um ator que fez um papel já protagonista aí, que é o Luigi Baricelli. E o Luigi disse, cara, você é ator, cara, mas você é formado, você já vem com 5 anos de curso, eu vou te botar lá na Malhação, eu vou te apresentar. E já tinha os papéis fechados, né? Não tinha papéis para português, que eu só falava espanhol e português de Portugal naquela época, mais ou menos, já tinha uma vontade com o português do Brasil por causa da minha mãe, mas até então não tinha, falava muito, muito rústico, digamos. E eu entrei como elenco de apoio, a partir daí, cara, fui subindo, foram me dando falas, e fui crescendo. Só que depois Malhação mudou, né? Mudou, temporada 2, mudou do Talma para o Wolf Maia, aquilo trocou tudo, Sim. direção. Então, a partir daí, e eles quiseram renovar, aí eu saí.
Eu saí direto para Chica da Silva. E você tinha 23 anos nessa Tinha época, né, 23, Gonçalo? E 23. eu imagino que... Como é que foi pra você, assim, com 23 anos, você entrar numa emissora tão grande como a TV Globo, num produto também que estava estreando, que era Cara, foi Malhação? curioso, sabe, Matheus, porque a gente não sabia que era um teste da Globo, Sim, tá? Aquilo era uma escola de atores, digamos, em que a gente chegava e eles estavam ali formando atores. Na verdade, Carolina Dickmann, Ana Paula Tabalipa, a Fernandinha Rodrigues, todas começaram aí. Ou seja, quer dizer, elas já tinham alguns trabalhos, mas não eram conhecidas. Então aí era uma escola de atores. Só que no segundo dia, acho que a gente teve um ibope tão grande, foi uma coisa assim que aquilo virou um sucesso até hoje, né? Que troca de nome, mas continua. Aquilo, na verdade, é uma escola de atores profissionais que eles sim. preparam para próximas novelas. Esse era o foco da Globo naquele então. E funcionou porque a gente teve um sucesso tremendo. Foi uma coisa absurda. E eu era elenco de apoio, eu não podia sair na rua, cara. Sim, e sim, isso que eu ia te perguntar agora, se você acha que a sua participação, ela te trouxe mais visibilidade ali naquele momento, você acha que te ajudou? Sim, numa época Foi muito uma boa importante, que era uma vitrine? época que eu era muito desconhecido e no Brasil. E então qualquer aparência que você tivesse, ou numa TV ou numa revista, naquela época era muito valioso. Hoje, com os telefones, os telemóveis já é diferente, Já mudou mas tudo, já né? mudou tudo. Então você acha que esse trabalho ele te ensinou, né? Ele te deu Uma uma visibilidade, sim, visibilidade lá alguma no coisa. Para Brasil. mim, mais que tudo para mim, no Brasil, eu sair na rua e ver que eu era conhecido, uau, isso é uma sensação bacana e tal. Mas logo, logo a gente entra na realidade e vê que isso Sim, não é o bacana da carreira. maravilha, Gonçalo. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora de Chica da Silva, que você deu vida ao dragão Macário, correto? É. Um oficial de guarda que cuidava da segurança de um povoado, né? Uhum. Uma curiosidade quando eu estava pesquisando aqui Macário é o nome do seu pai, Meu pai. correto? Conta pra gente, você deu a sugestão para o nome dessa Foi. personagem ou foi uma grande coincidência? Não foi coincidência, foi a pedido do Walter Avancini. O que acontece é que a história é longa, porque, na verdade, eu não entrei no elenco. Eu fui chumbado pelo Avancini no teste. Ele fez um teste e tinha uma atriz que ia fazer um outro papel, que era a Teresa Sequerra, e ela tinha acabado de sair da sala do Avancini chorando, porque o papel dela tinha sido mudado. E ela ia fazer o teste comigo, ou seja, eu fiz o teste com uma atriz chorando, completamente fora, e eu nervoso, frente ao Walter Avancini. No final ele me toca aqui, você é muito nervosinho, né? Não, não dá para ator, não. Aí eu fiquei, acabou a minha vida. Aí a Silvana Nascimento, que era a produtora, me disse, Gonçalo, eu vou te dar uma chance. Você vai fazer a primeira cena nu, você topa fazer nu? Eu falei, tudo bem, com a Chica da Silva. Ou seja, é uma cena muito importante. Aí eu fiz e o Avancini viu, pô, mas esse cara é ator. Não, ele é ator, ele estava nervoso naquele dia. Pô, chama o cara. Aí, na época, o Luciano Rabelo, que estava fazendo par romântico com o Adriano Galisteu, ele não funcionou a questão da imagem e ele foi retirado, seguiu o papel, mas não como par romântico, e me colocou a mim. Então, a partir daí, eu entrei. E aí o Avancini disse, vem cá, você agora vai ter um papel. Me diga aí um nome português forte aí, cara, naquela hora me veio assim a cabeça. Não sei, Avancini, mas Macário é um nome forte, né, ele? Pois. Macário? Macário. Interessante. No dia seguinte já vinha lá, Dragão Macário. Que Então foi uma homenagem que eu máximo. consegui fazer ao meu pai com o Walter Avancini. Eu sei, quem que dá o nome da personagem pro Walter Avancini? Grande Eu acho que ninguém homenagem. fez isso na vida. Verdade, uma grande homenagem. Olha, por ser uma novela de época, né, o seu personagem e ser um soldado, ele tinha uma caracterização bem específica, né? Ele passava a novela sempre com uma peruca branca. Conta pra gente, Gonçalo, o que que essa peruca, ela simbolizava pra você e pro personagem ali na construção? O que que aquilo ali foi Para importante? mim, o inferno. Para a personagem, o status. Porque quem tinha peruca tinha status, ou seja, você... eu tinha cenas também que eu usava o meu próprio cabelo, mas tinha que botar uns rolinhos. Agora, a peruca é difícil, você sabe disso melhor que ninguém. Sim, Naquela época era Marina Beltrão, que ela me botava, a peruca era fixa, era inteira, só que ela colocava grampos aqui, grampos atrás e depois faziam os dois rolinhos em cada coisa. Então o processo era assim, botou, quando elas tinham tempo já vinham os rolinhos feitos, quando não, no final do dia
Era uma dor de cabeça tremenda, quando se tirava a peruca. Imagino. O Eduardo Imagino. Sec fez uma música, e depois eu te passo, Quero sobre a ver. peruca. Eu imagino, porque num calor de Minas Gerais Com a deve ter roupa sido. pesada, porque a gente tinha uma camisa, a gente tinha um colete, a gente tinha o cinto da armadura e o casaco com as dragoas. Ou Entendi. seja, mais bota, colã e calção. Em Maricá, 40 e tantos graus, muita gente caía. Mas você falou que tinha alguns momentos que você estava também sem a peruca, né? Que você usava a É, sua... cenas de baile só. Quando a gente tinha cenas de baile, festas e tal, aí a gente botava o nosso cabelo mais arranjado, com lacinho e tal, tudo, da época. Imagino, imagino. Olha, nessa novela também você protagonizou cenas de nudez, sexo, né, e violência, né? Muita. Conta pra gente como é que essas cenas elas foram gravadas naquela época, porque a gente está falando de uma obra que já tem alguns anos, né? Muitos anos, né? Como é que eram os protocolos? Como é que se fazia essa cena antigamente? Tem duas cenas que eu posso te falar. Uma com a Chica da Silva, a Thaís Araújo, que tinha 17 anos, que eu fiz a cena com ela nu, e que só pôde aparecer na TV no dia que ela fez 18 anos. Sim. Então eles se programaram para lançar a, a, a cena no dia que ela fez 18 anos. A Manchete fez uma festa na Blockson Imagem, lá no prédio deles. E essa cena foi com a Dona Mercedes, a mãe da Thaís, que acompanhou a novela toda, a filha. Então ela tinha 17 anos. Essa cena eu lembro que fizemos nu, claro, mas só apareceu quando ela fez 18 anos. Você sabe que eu lembro muito bem disso. Você Sabia? lembra? Lembro que isso chegou a ser noticiado na época, né? Que Não, isso saiu em todos os jornais, porque Exato. tinha um caracterizador maquiando a nossa bunda, porque tinha marca de sunga. Não, era arcaico, né? E depois a gente fez uma cena com a Adriane Galisteu, que não era atriz, e o Avancini conseguiu sacar dela emoções, porque foi muito real, né? Cenas muito reais. Sim, sim. Ele tinha um método de direção muito, muito vivencial e doloroso, que hoje em dia já não se aplica. Na Sim. base do sofrimento e ver que ator é que necessita de ouvir o quê. Se eu preciso que você me faça chorar e você não está fazendo chorar, não está chorando assim, então eu vou ter que cutucar na tua ferida para você ficar mal-humorado comigo mesmo, e aí você faz aquilo que eu quero. E chegar, né? Era um método doloroso, nem todos aguentavam. Essa cena com a Adriane Galisteu, ela causou uma grande repercussão, né? Foi uma cena onde aconteceu Foi muito real, né? Éramos 2 câmeras, 3 atores em cena, e o ator que já morreu, o Altair Lima, ele beija o peito dela, mesmo como deveria ser, né? Real, e ela não estava acostumada a isso. Então ela chora. Nesse momento, o Avancini entra, não dá nem espaço de respirar. Dri, muito bem, você está ótima, você está ótima. Continua filmando, fecha no olho. Linda, linda, não vamos parar. Aí, com calma, tá aí, vamos lá, não para. E ela, chorando de verdade, ele fecha na boca e ela, e com os efeitos especiais, com o olho dela chorando. Quem é que diz que Adriano Galisteu não é atriz? Sim. Ou seja, ele era E um foi diretor... feito numa tomada só? Foi de primeira, não? Não, a gente teve 3 e depois ela parou. E quando ela diz, para, foi ele que usou esse para real dela para fazer. Aquilo era um método doloroso, as pessoas nem sabiam ao que iam. E era um método diferente. Que em paz descanse Dom Avancini, mas era tão bom quanto cruel. Isso eu posso dizer de raiz, porque muita gente sofreu, ele acabou com a carreira de muita gente. Então, eu não sei se isso era um método, não posso dizer muito orgulho disso, sabe? Não tenho muito orgulho. Eu acho que eu hoje dirijo e eu não dirijo com isso. Eu consigo o mesmo resultado do ator com amor, com paz e com compreensão. E com direção e com trabalho do ator. Se o ator se propõe realmente a sacar o melhor dele e de sair do ego e entrar realmente naquilo que tem que ser, a coisa flui. É difícil não fluir. Imagino. E qual que é a sua posição sobre a nudez em cena? Você acha que ela é válida, que ela ajuda a contar a história, ou que em algumas situações ela pode ser assim desnecessária? Tem de tudo, né? Tem de tudo, Matheus. Eu acho que as cenas que as pessoas, o ator normalmente, a atriz quer se proteger, né? Normalmente as pessoas são casadas com outras pessoas, então não querem aquele envolvimento real. Mas se a cena pede, tem que fazer. E tem que fazer bonito. Tem que fazer
não tapando quando tem que tapar, mas mais que tudo, tem que valer a pena. O Corazza diz uma coisa que é muito bonito, que é lo que não aporta, quita. Ou seja, o que está demais, está demais. Então, às vezes, você vê cenas que é too much, mas é too much porque talvez as personagens fizeram muito ou os atores fizeram demais, mas eu acho que o equilíbrio tem que haver, sim. E a nudez é importante para passar certas determinadas emoções que sem nudez não se passa, né? Como é que você passa uma traição afincada, a pessoa vendo só com um beijo, sim, é muito forte. Mas se tiver ali o corpo, uma silhueta do corpo, e ela beijando o corpo dele, já é muito mais forte. Sim, Então, sim. depende da situação, depende do propósito e principalmente depende do filme em questão, da cena. É isso aí, é difícil mesmo. Eu fico imaginando que pro ator também seja um momento delicado ali, né? Ele É tem que, constrangedor. né? Eu entro sempre em personagem, então eu saio de mim, eu não entro com o meu ego. Antigamente eu não fazia isso, ficava muito nervoso. Imagina, 20 anos beijando a Adriane Galisteu, tinha acabado de ser mulher do Ayrton Senna, meu ídolo. Imagina o que é para mim, uma cena com 60 pessoas do lado de lá, e eu tenho que beijar essa mulher. E quando eu beijo essa mulher, dá de língua, porque ela não tinha experiência, e beijo de língua com uma câmera, plano geral, eu falo, caramba, que loucura, ela não tem nem experiência, mas aquilo mexeu comigo, não é mexeu com... você não está ali como ator. Na época eu não tinha o que eu tenho hoje, a experiência. Então eu estava ali mesmo fragilizado, estava sentindo cada momento e cena zero. Só que estava geral, o Avancini não viu. Pô, beija, agora tal, com o boom por trás. Agora vai os 60 fotógrafos. Tchaca, tchaca, tchaca. Mas você sentiu que ele teve algum cuidado ali naquela cena de, tipo, esvaziar o set? Ele esvaziou depois, quando a Adri usou, pediu tapa-sexo. Ela usou tapa-sexo. Então, quando ela usou tapa-sexo, eu obrigatoriamente, para não constranger a atriz, eu pedi tapa-sexo também. Mas, e ela ia com o peito fora. Então, ela tinha que olhar para o meu olho, a cena distante, ela com uma jiboia no pescoço, tinha que olhar no olho, e ela não olhava no olho, ela olhava para baixo, né? Então, ela falava assim, não olha para baixo, é para olhar para o olho. Não, porque o tapa-sexo não tapa nada. É muito constrangedor. Não é legal, não é um lugar legal. Mas depois você vê a cena bonita, editada, com luz, corta daqui, vai para lá, e você não está explícito. Agora, a cena não reporta aquilo que você estava sentindo. Foi uma cena de muita repercussão, né? O Essa Brasil foi. parou Parou. realmente para assistir essa cena. Eu me lembro Foi. muito bem e eu como espectador ali, como telespectador de casa, eu gostei muito. Eu achei ela muito bem feita, Ficou né? muito bem Não sei o feita. que estava ali por Não, o detrás da Avancini cena, o mas Avancini era um mestre. era um gênio, isso Olha, sem era um gênio, dúvidas. isso aí, Isso- sem dúvida. Mas o que é isso? O telefone tá tocando, gente, no meio da cena. Ai, meu Deus. É sempre assim, né, Gonçalo? Não, toca o telefone, Quando- normalmente no teatro eu digo assim, alô, alô, sim, diga. Mas quando toca o telefone, isso sempre causa um terror, né? Um Não, pânico na gente. no Uma palco tensão. você não tem noção, eu tenho amigos que eles atendem. Mas esse telefone aqui ele não tocou à toa, não. Ele tocou de Então, propósito, ah, sabe? malandro! Ele tocou porque vai começar o nosso quadro 1, 2, 3 Testando, que testa o conhecimento dos nossos convidados sobre o mundo do entretenimento. Tô ferrado. Não tem Ó, relaxa, o Gonçalo, não tem mistério. Eu vou fazer só 3 perguntinhas Vamos para lá. você e você vai ter poucos segundos, tá, para Ok. responder cada uma delas. E o melhor é que acertando ou errando não tem problema, porque Maravilha. o prêmio é o mesmo, cultura e conhecimento para todos, para Vamos lá. mim, para você, para todo mundo. Vamos ver como é que eu tô. Vamos lá. Gonçalo Diniz, você está preparado? Sim. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Quando escreveu Chica da Silva para a TV Manchete, Valcir Carrasco era de outra emissora. Por isso assinou a novela usando um pseudônimo. Com qual canal o autor tinha um contrato quando criou este que é um marco da teledramaturgia brasileira? Eu vou te dar, para te ajudar, 3 opções. Opção A, TV Globo. Opção B, TV Bandeirantes. E a opção C, SBT. Número 1, eu acho.
TV Globo? Eu acho que era a Globo. Que aquilo era um contrato que ele tinha, não podia mesmo. Era Valcir Carrasco, era. Como é que. Você Adamo lembra do Ângel. pseudônimo? Adamo Ângel. Adamo Ângelo. Adamo Ângel, isso eu lembro perfeitamente. Agora, eu acho que era a Globo mesmo. Será que você acertou, Gonçalo? Não sei. Olha, gente, vou ter que falar que não. Não, Bandeirante. Não, também não. Então é a outra. Ele tava no SBT. Ele tava no SBT, ok. No SBT. Aí eles já estavam produzindo ali, o Silvio já estava fazendo coisas, não sabia, não, isso aí sim, não lembro. Não lembro. Vamos lá então, ó, pergunta número 2, Ui, gente. ui, ui. A minissérie Sem Limites, da qual você faz parte, se passa num período de grandes navegações. Qual filme, dirigido pelo americano Ridley Scott, famoso por Gladiador e Alien e O Oitavo Passageiro, narra uma descoberta dessa época? Vou te dar também, vou te dar 3 opções, hein? Essa é difícil. Essa tá... Caramba. Opção A, 1492, A Conquista do Paraíso. Opção B, O Novo Mundo. E opção C, Cristóvão Colombo. Malandro, foi Cristóvão Colombo. Não foi não. Já errei outra vez. Mas manda a cultura pra todos, que Isso também ninguém sabe, isso ninguém aí, sabe. Miguel. Vai, manda As essa. perguntas são difíceis. Não, malandro, isso é a pergunta de 50 mil do Joker. É a opção A, 1492, Pois é, A Conquista do pois é, Paraíso. pois é. Ó, pra terminar o nosso teste, hein, Gonçalo? Vamos Vamos lá. lá. Agora tu vai acertar. Não, tô mas sentindo. não, tem que errar as 3 que é pra ficar bonito. Em 2008, você participou do remake da primeira novela portuguesa Vila Faia, que foi exibida em 1982. Porém, essa não foi a primeira novela a passar em Portugal. Qual foi a primeira novela a ser exibida em Portugal? Vamos ver É se ser exibida em Portugal ou a ser produzida por Não, português? a primeira novela de Portugal. Eu vou te dar 3 opções também. Ok. Vou te dar 3 opções, vamos lá. Opção A, Escravizaura. Opção B, Gabriela. Ou opção C, Roque Santeiro. Vamos lá. Primeira. Escravizaura? Escravizaura. Foi a primeira. Será? Será? Também não? Também não, Então Gonçalo. tá atrasado, cara. Gabriela foi a Gabriela primeira foi a primeira. novela. Ela estreou no Brasil em E o 1976. Casarão? Em Portugal não sei quando ela veio, mas... Não, Casarão veio antes. Casarão foi a primeira novela. Será? Pode ver. Vamos procurar aí. Vamos hein? procurar. O avô Google hoje ele diz Senão tudo. a gente dá o ponto do Gonçalo de volta, hein, Não gente? não foi o Casarão. Olha que eu lembro-me do Casarão, eu era muito pequenininho, foi quando eu lembro-me que até havia uma cena de um ator a fazer estrume na banheira. Eu lembro perfeitamente disso, que é o ator protagonista, que Mas não você lembro lembra o dele, ano? velho. Não lembro. Porque a Gabriela estreou no Brasil em 1975 É e que eu veio tô- para Portugal em 1977. E na nossa pesquisa foi exatamente Gabriela que começou a alavancar aqui em Portugal. Então essa Gabriela foi... Não, foi da Sônia Braga, essa? Sim, eu tô falando da primeira, exato. Ok. Primeirona mesmo. Olha, Sônia obrigado, Braga. obrigado. Eu já saio daqui mais rico. Todos nós, né, Culturalmente mais Gonçalo? rico, Todos graças a nós. Deus. Mas, Obrigado, ó, Matheus. o teste é difícil, mas é muito É interessante, gostoso que você, né? que você fica curioso também de saber as respostas. Então é isso, gente. Olha, no nosso teste, o Gonçalo não conseguiu acertar nenhuma pergunta, mas nós tivemos muito conhecimento aí e agora ele já sabe todas essas, hein? Tá satisfeito, Gonçalo? Tô, com e o pode seu perguntar outra desempenho? vez que eu já decorei. Lembrando, gente, que quem tiver perguntas para mandar pra gente nesse quadro, pode enviar para as nossas redes sociais, que nós vamos colocar aqui e vamos colocar os créditos de quem enviou. Eu quero saber agora, Gonçalo, com as coisas fluindo lá no Brasil também, o que fez você voltar para Portugal? Cara, foi um misto de coisas. Eu, na verdade, no Brasil, houve uma época que eu estava sem trabalho. Porque aquilo não é fácil, né? E a minha época era muito difícil. Não havia portugueses lá, não havia esse troca-troca, esse vai e volta que hoje em dia tem já. E era muito complicado. Então eu recebi uma proposta do Solon, que me dirigiu uma peça justamente no Teatro Vanucci, com o Caco Ciocla, Isabela Garcia e Henrique Taxman. A gente fez Luxúria, Soberba e Ira, e o mesmo diretor veio para cá fazer as séries do Moita Flores. Processo do Stávora, Febre do Ouro Negro, João Semana, tudo isso eu fiz com Moita Flores, e o Solon, na verdade, foi um brasileiro que me trouxe para Portugal. Foi o Solon que me trouxe para cá. Ele me trouxe, então eu fiquei depois aí 10 anos. Aí entrei nas novelas, no mercado português, que não havia muitos atores da minha idade, formados.
Então eu agarrei uma boa leva. Eu Você tive sente que aqui. Portugal te abraçou nesse momento? Porque Sim, você fez em muitas 10 anos novelas. fiz muitas novelas. Fiz muitas novelas. Já eu estive vendo hoje que eu mandei o meu currículo para os Estados Unidos, tenho 27 entre Brasil e Portugal. É alguma coisa. São muitos anos de. São muitas cenas, muita decoreba. Porque em novela a gente decora muito, faz muitas cenas. Pouco tempo para realizar as cenas, mas uma grande quantidade de carga horária. Porque a gente decora. Esse horário do decorar não é contemplado, entendeu? Ele só é contemplado às 12 horas que você trabalha filmando. Sim. Mas tem a contemplação, porque para você estar lá preparado, você tem que trabalhar E antes. ninguém fala disso, né, E o fim de Gonçalo? semana com família? Você lê as cenas todas? Eu leio no domingo, a parte da tarde, das 5, 6 da tarde em diante. Quem toma conta da vitória é a Sofia, porque eu tenho que decorar, preparar toda a semana para que cada dia eu não tenha que decorar por primeira vez. Eu já tenho ali um pré. Eu Então acho aí que fica ninguém fácil. imagina isso, né, Gonçalo? Que o trabalho do ator ele vai muito além ali daquele dia, né, da filmagem. Foi o que você falou, ele precisa estudar, ele precisa, para ele chegar com o texto pronto, não é fácil, né? Não Não, e é o só o pior é que dia. novela, tu para, tu corta, tu volta atrás, tá lá. O cinema não tem esse tempo, não tem esse dinheiro, esse orçamento. Às vezes tem que ficar num take, num shoot. E isso aí é muito complicado porque no teatro eu faço errado hoje, eu vou para casa, eu estudo e amanhã eu vou recuperar e eu vou evoluir. Porque ali eu falhei, eu agora posso continuar a evoluir o meu trabalho como ator, como composição. Ali não, ali o que ficou, ficou. Então é uma pressão maior quando você está fazendo, mas corta e vai. Sim, corta e vai, mas o que fica, fica para sempre. Já não pode corrigir mais. Então aí é difícil. É um Olha, lugar Gonçalo, difícil. tava pesquisando aqui, seu currículo é muito grande, né? Foram muitas novelas que você fez em Portugal e muitas novelas muito legais. Mas eu separei aqui uma que eu achei bem interessante, que foi a novela A Herdeira. Uhum. Novela da TVI, onde você faz o advogado Manuel Araújo, né? Temos aí Foi, algumas imagens, inclusive. foi. E era uma novela que você formava um casal com um outro homem, né? Sim. Uma personagem gay. E aí eu queria perguntar pra você, como é que foi interpretar um personagem gay, se você já tinha interpretado um personagem gay antes, e se você de alguma forma fez algum laboratório, consultou algum amigo, como é que foi criar esse personagem? Curioso. Boa pergunta e muito pertinente. O que acontece é que eu já tinha feito uma outra personagem. Esse aqui era um homem másculo. O que eles pediram foram dois homens másculos, tá? Vamos provar que dois homens másculos também conseguem ter uma relação amorosa e não sei que tem que ser o estereótipo que um é a mulher e o outro é o homem, tá? Que havia essa... Ai, porque os homens como é que eles se relacionam, as mulheres como é que se relacionam? Acho que isso hoje em dia já está mais que batido, já todo mundo já entendeu. Acho que já não, graças a Deus já não existem existem alguns preconceitos, mas essas pessoas naturalmente vão se enraizando com o que é natural. Agora, eu fiz um que era o Geraldo Alves, que esse aí, amiga, um homossexual reprimido. O pai é o Antônio Marques e a Lia Gama era a minha mãe. E eu era um cara, um Marialva. Então ele usava um penteado, ele usava todo o lencinho, era todo, ele era. Só que reprimido. Então aquilo me dava um prazer, porque era o vai não vai. Quando ele estava, ele se emocionava com o namorado, ele era mesmo um sensível e podia fazer isso. E é engraçado, quando eu comecei a fazer esse trabalho, o Marecos, dirigindo, ele falou assim, te contratam, ele diz assim, olha, é um homossexual reprimido, aí você vai e você faz uns tiques, não vais por aí, não, nem venhas cá com coisas, porque esse papel não é aí. Epá, aí caiu o mundo, eu digo assim, caramba, então eu fui contratado para fazer um homossexual reprimido, que me deu um prazer, e agora me tiram o... Não. Aí eu fui, tudo bem, eu fiz assim só, com o lábio, fiz assim no bigode, ai, desculpa, o senhor tá aí. Não, tudo bem. E dei meia volta. Quando eu faço essa virada de cabeça, cara, os câmeras ficaram, cara. Aí parou, aí veio o diretor, Gonçalo, esquece o que eu disse, é por aí mesmo. Ou seja, ganhei o papel numa persistência, ou seja, o ator tem que ter uma inteligência ou um desbloqueamento do ego para não ficar sofrido, ai, com o que ele me disse, e ir à frente com aquilo que trabalhou, com aquilo que está no propósito. E o Coraz ensina muito isso. Cara, você tem que ter autoconfiança, você tem que saber aquilo que você quer. A gente fez um filme agora Sim. em Espanha e você Vamos viu. falar dele Não, tudo também. bem, você viu essa. E a gente conversou muito sobre isso, né, Sim. Matheus? Que nós dois
tugas lá, Sim. falando sobre essa dificuldade e o que é o posicionamento, como é que as pessoas te respeitam, como é que elas te veem. Ou seja, como você faz, as pessoas te compram. Se você se vende como passa a expressão, e não me levem a mal, mas um figurante, vão comprar sempre como figurante. Se você se vende como protagonista, um dia podem te dar um protagonista, mas se você nunca visualiza o protagonista, ele nunca vai vir porque há muita gente querendo. Então ele está satisfeito com isso. Depende também do que você almeja, mas saber que você é ator, você tem que fazer papéis protagonistas, você tem que fazer papéis antagonistas e quase figuração. Faz parte. Meu querido, tem que fazer, tem que saber fazer, estar em todos os lugares. Exato. E confortável, eu acho que é mais que isso, que é o que a experiência nos traz, é estar confortável com aquilo que você tem, não acomodado, mas confortável, grato. Maravilha, Gonçalo. Olha, uma outra curiosidade que eu tenho também aqui em relação a Portugal é saber se o beijo gay ainda é um tabu para a TV portuguesa. Você acha que ainda tem isso aqui? Eu acho. Você acha que sim? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Sua personagem teve o beijo? O meu colega, né, ele estava ali um pouco, primeira cena, a primeira coisa que eu estava chegando em casa, a primeira coisa que eu vou no ensaio dei logo um beijo. Oi amor, tudo bem? Pum, 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 natural. Ele até ficou assim sacado de onda. Não, é pá, pessoal, para mim vai ser natural. Pá, quando merecer, dou, quando não merecer, não dou. E se eu tiver que dar um carinho na mão dele, eu vou dar. Se eu tiver que fazer isto, eu vou dar, mas não vai ser nada forçado. Mas o sentido vai estar lá, tá bem? Estamos? E ele, pô, claro, Gonças, obrigado, bora. E seguimos. E o Grangeão é muito inteligente, né? É um cara inteligente também. E é bom ator. Então desenvolvemos um lado másculo de advogados, mas que tem a sua sensibilidade. Então, Porque um homem, eu sou muito sensível, normalmente a mim confundem muito essa coisa, porque eu sou muito feminino. Eu tenho um lado muito feminino e gosto desse lado feminino. Eu vivo com 2 mulheres, ou seja, eu tenho um lado materno muito forte e eu não tenho preconceito com isso. Se eu tiver que usar isso, eu uso. Sabe, isso é meio o quê? É meio o quê? O que é isso do é meio? É porque as pessoas te botam como A, B, C. Eu não sou A, nem B, nem C. Eu sou mesmo uma coisa que pode ser hoje uma coisa, amanhã pode ser outra. Então, por isso que eu sou ator, pô. Senão eu estava sempre focado num papel só, sim. numa coisa só. Não, acho que o mundo é aberto, mas tem que ser aberto desde dentro, não de fora. Isso é um pouco filosofia, mas é na filosofia que está realmente o teu entendimento. É na filosofia quando que você se encontra, que você se acha e que você... Aquela coisa do autoconhecimento é super importante. Todo mundo sabe, mas ninguém faz. Porque é doloroso tu ir lá dentro e ver coisas... Ai, mas eu não sou assim. Assume, desbloqueia e vive bem. Caramba, é tão mais fácil quando você se mete nesse propósito. Mas enfim, quando eu falo assim, dizer, tu és muito tenso. Eu sou o mais relaxado do mundo. Eu que trabalhei com você, a gente fez um longa-metragem agora recentemente juntos e que a gente vai falar por aqui. Eu pude ver assim, viver, né, o seu processo todo de composição da personagem e eu pude perceber que você começa realmente ali atrás da cena mesmo a construir tudo isso, né? Não é uma coisa que você coloca, você ali atrás você já começa todo esse trabalho de preparação para que quando chegue ali no momento de atuação mesmo, você já está pronto. É muito lindo de ver, vou te falar. Um Obrigado, ator como querido. você, Gonçalo, eu te digo que foram poucos na minha carreira, e eu tenho uma carreira aí de mais de 20 anos atrás da cena, maquiando e caracterizando muitos personagens. Foram poucos que eu cruzei assim, que eu pude ver essa intensidade na criação de uma personagem, Fico entendeu? feliz de ouvir isso, Te Matheus. juro, Obrigado, de fico muito coração feliz. mesmo. Fico muito feliz. Muito Honrado. bom saber aí dessa sua trajetória nas novelas de Portugal. Tem alguma novela que você citaria aqui pra gente, que tenha sido algo interessante, Mar Salgado. Qual? Mar Salgado. Mar Foi a Salgado? melhor novela que se fez em Portugal todos os tempos. Conta pra gente, qual que era a sua Melhor, personagem? meu personagem era o Johnny, o peixeiro. Que Até massa. hoje eu saio na rua, é o Johnny. Era eu, Maria João Abreu, que em paz descanse, João Ricardo, que em paz descanse, e a Inês Castelo Branco, que não descansa em paz, está cá ainda, graças a Deus. Éramos o quarteto. E esse quarteto funcionou como amigo. É só perguntar para as pessoas. É mesmo aquele velho ditado, o povo é que fala. Epá, que realmente foi uma novela tão bem elaborada, tão bem escrita. Aquele nosso núcleo dos peixeiros era uma coisa.
As cenas eram isto, Mateus. Elas viravam isto. Imagino. O João Ricardo fazia, inventava. Então os câmaras e o continuista já olhava, não. Eles vão fazer. Porque nós fazíamos bem. Não era para inventar, para fazer palhaçada. Era que realmente era sentido. Eu sentia aquela personagem como minha e o João Ricardo, idem. Eu tinha cenas com ele que ensaiávamos muito, até trabalhávamos muito à noite. Ele e eu, a gente trabalhava muito à noite, que a gente, quando ia para o mercado, as cenas do mercado, a gente ficava no hotel lá, em Setúbal. Então a gente, à noite, íamos jantar, tinha lá um sushi que a gente ia, que era um sushi bem legal, feito lá da terra, e depois a gente ia para o quarto estudar. Então a gente, bora fazer isto, bora, eles nem sabem que nós vamos fazer, bora. Mas olha, eu bato o peixe aqui e depois tu sais batido. Bora fazer. Então eram cenas mesmo muito bem estudadas e o João Ricardo era... Caramba, era o mestre da comédia, pá. Ele era o mestre da comédia, pá. Aquele cara tinha a comédia na veia. Eu sou um palhaço, mas ele era um mestre de uns palhaços. Porque ele era mesmo bom, pá. O cara sacava a comédia assim, ficava a olhar para ti, olhava para a tua mãe, daqui a pouco vinha, puxava também, tu não vias de onde. E já estava lá, e ia guardar isso, e no momento mais tarde, daqui a um ano, o gajo vinha com coisa da meia. Ele tinha encaixe de comédia. É muito difícil. Máximo, Gonçalo, que Muito máximo. difícil. Você sabe que o nosso podcast, a proposta dele também é fazer uma conexão do Brasil com Portugal, né? Eu percebi que não tem muito essa conexão. Existe muitos artistas que vão para o Brasil fazer excelentes trabalhos, mas eu não vejo essa conexão dos dois países. Então eu estou aqui tentando fazer um programa que a gente consiga conectar Isso é bacana. esses dois Muito países. bacana. E aí eu queria saber de você se tem diferença da TV brasileira para a TV portuguesa. Você que já trabalhou nas duas, eu acho que você tem uma Eu acho que propriedade. TV brasileira é delicado você falar. Se você me falar Globo, você me falar... Porque a TV brasileira tem muito dinheiro, tá? Então, quer saber a Pois. diferença? De 500 para 50. Entendi. Então é só isso, querido. A Globo tem 500 para fazer a gente tem 50. Então a gente faz omeletes sem ovos às vezes. Isso é verdade. Agora, que o português consegue fazer tão bem, ou melhor, dependendo da pessoa que estiver elaborando, como o brasileiro, isso não tem dúvida. Não tem dúvida, porque eu conheço os técnicos portugueses, são muito bons, muito esforçados. Sim. O português é muito trabalhador, você sabe, você mora aqui há muitos anos, você sabe Sim, que a sim. gente vai aqui dentro, lá fora, a gente vai. E vai na boa, na bondade. Eu agora este fim de semana conheci muita gente de Toronto, que mora em Toronto, portugueses que moram no Canadá. É uma união, pá. Eu vi uma coisa que eu já não lembrava, uma união das pessoas, os portugueses que se ajudam entre eles. Aqui não existe muito isso, pá. Isso é o que me dói ainda no meu povo, é que aqui as pessoas é muita concorrência. Ninguém te fala de um teste, fala que já fez. Nunca, não há, e há uma inveja natural, que quando as pessoas entenderem o que é inveja, que é apenas uma incapacidade de tu teres aquilo que gostavas de ter, se tu assumires isso, e em lugar de ficares a remoer, que é o que te traz doenças, e eu experiência tenho nisso, por estares recalcado, libertar e torcer por aquela pessoa. É difícil, mas é um exercício quando você faz com naturalidade que começa a ficar automático. Então a partir daí a tua vida flui muito melhor. Inveja zero, reconhecimento sim, que o papel é para ele, porque os que eu tenho, ele também não ficou. Então há que saber onde tu estás e não ligar muito a isso, porque se você liga muito a esse detalhe ele te destrói. Eu vejo muitos atores que vão por um caminho negativo por causa disso, dessas angústias, essas invejas, uma pessoa sentir-se ofendido, isso não interessa nada. O que interessa é o que é que você consegue fazer, acho eu. Porque é o que te dá felicidade. Porque aquela velha máxima, né? Que é o que é que você vai falar quando você chegar lá em cima, ou lá embaixo, ou seja onde for. Pai, eu não sei, pai, eu vou perguntar, olha, como é que eu fui? Estive bem, consegui fazer, mas mais que tudo eu quero ter a plena consciência que eu tentei tudo aquilo que eu vim fazer. Pode ter dado errado, sim, caí muitas vezes, caí. Pá, mas levantei-me. Como diz o outro, quebrar nunca quebrei, porque quebrar são valores. Quebrar é quebrar integridade, quebrar valores, quebrar o teu conceito, quebrar as tuas raízes por ter algo material. Não, isso nunca quebrei. Mas já caí muitas vezes e volto a cair. E eu levanto-me outra vez, porque é no levantar que está a coisa, o clique desta arte de todas, da tua também.
De tu Exato. teres um trabalho que te dê gosto, uma caracterização que tu digas, caramba, esta pessoa valoriza-me, esta pessoa respeita-me. Acho que isso é que é o melhor da carreira, é quando tu recebes respeito sincero. Que eu imagino que você já está com o respeito de todos, porque eu vejo você hoje aqui em Portugal como um artista internacional, né? Não sei se é de todos, Inclusive, mas estou feliz. Gonçalo, quero aproveitar agora também para a gente falar um pouquinho de um trabalho que você fez que foi muito legal. Em 2022, ao lado de Rodrigo Santoro, olha lá, Isso aqui você participou, foi né? a maior união Portugal-Brasil, né? Imagino. A Levaram o santo a fazer português, cara. Mas era uma produção espanhola. Sem Espanhola, Limites era uma produção totalmente espanhola, né? espanhola, com o apoio da Amazon Prime e RTVE. Eles Maravilha. fizeram uma série fantástica. Simon West, um excelente diretor, que tinha dirigido os Expendables com Stallone, com Schwarzenegger, Tom Ryder com Angelina Jolie, cai ali. Eu olho para aquele homem que está dirigindo a gente. Ele é um bom cutter, o cara corta muito bem, tá? Ele corta no final. Então, a grande vantagem do Simon West é essa, que ele no final ele corta. Então, ele quando está filmando contigo, ele ouve muito o ator e ele deixa o ator liberto. Que é uma coisa que, para quem não vai preparado, mas eu fui muito bem preparado, eu fiz coach com Coraza, o Rodrigo fez também, então eu e ele íamos assim. Depois tinha o Álvaro, né, que tinha chegado da Casa de Papel, estava completamente no outro mundo e caiu ali de paraquedas, então foi louco, porque o trabalho que ele fez era completamente diferente do nosso. E isso casou, porque vinha uma turma de Portugal e os espanhóis. Os rebeldes e aqueles que estavam ali na pressão, que venderam Você fazia um navegador, né? Eu era o cunhado do Duarte Fernão de Barbosa, não é Magalhães. Eu isso? era o Duarte Barbosa, o Duarte cunhado Barbosa. do Rodrigo, personagem Fernão de Magalhães. E era o único fiel que ele tinha no barco. Então, ele era casado com minha irmã, na história verdadeira, foi assim. E uma história de amor linda, né, entre os dois, porque a gente construiu uma amizade muito grande de personagens. A gente já era irmão, mas a gente construiu e é muito difícil trabalhar com um amigo tão intenso quanto o Rodrigo, tão intenso, intenso do bom, porque é um ator que te puxa para cima, é um ator que vai em busca 100%. Eu assim estou, eu não estava e eu virei assim por causa do Rodrigo. Isso aí, ao Digão, eu agradeço esse forcing, aprendi muito com ele, fiz muito teste com ele, ele faz muitas self-tapes comigo, ele me ajuda nesse sentido, então eu aprendo com o Digão, que quanto mais profissional você for, melhor você tem o resultado. Então, não se distraia com coisas que não tenham a ver. Eu sou muito distraído, eu sou um cara muito brincalhão. Então aí tive que, quando chego ao set, você viu, eu paro, Matheus, toda aquela brincadeira que eu fazia no bastidor, atrás da cena, eu já não faço mais, e ali entrego o respeito à arte, entrego o meu corpo à arte, totalmente, porque aí isso já não pertence, isso agora é daqui, dele, teu, tal, vamos fazer, eu faço parte de um todo. Qual é o meu bloco, onde é que eu me encaixo? Aqui. Então é aqui, não é ali, não é tentando falar, é aqui, só aqui, faça isso bem feito. Oh, isso aí é uma boa dica aí para os atores. Rodrigo Santoro. Para os nossos atores que estão aí, é uma dica maravilhosa. E o seu personagem ele participava de várias fases, né? Sim, O 3. filme tinham 3 fases, correto? E ele 3 participava fases. de todas essas, né? Foram 3 anos de viagem, né? Conta pra gente, Gonçalo, como é que foi o trabalho de caracterização do seu personagem, né? Como é que você chegou nesse resultado? A gente sabe que foi feito pelos italianos. Sim. Luigi, me corrija se eu estiver Sim. errado. Luigi Rocchetti, é isso? Sim, Rocchetti. Rocchetti é italiano, E a correto? Desiree. Corridoni. Aí tu já me Corridoni. pegas porque para mim era mi amor. Mi Era mi amor. amor e mi querido. Mi amor e mi querido. E olha, eu vou falar, o currículo deles é muito bom. Eles já trabalharam nos filmes Gangues de Nova York, Maria Antonieta, são realmente feras. Conta pra gente, como é que foi trabalhar com esses caracterizadores de grande nome? Como é que foi a troca de vocês? Como é que vocês chegaram nesse personagem? É ver um trabalho fora do comum, é ver um preparo, é ter que ter atores que saibam estar parados uma hora. E você sabe as dificuldades que você tem de vez em quando em ter atores que estão sempre mexendo no telefone. Tá? Você parar para ele compor.
Ele precisa de um boneco, uma coisa parada, aí ele vai. E o processo todo, a gente de repente tinha fase 3 de manhã e fase 1 à tarde. Aí, fase 3 era cabelo, barba, tudo. Dava um trabalho, a gente filmava uma cena, almoço, tirava tudo, parte 1, pumba, e filmava, ou seja... Ninguém imagina o trabalho, né, Gonçalo? Mas eles eram, olha, e cada take, cada plano, Matheus, vinha lá o cara com a coisinha, tirando mais sangue, botando mais brilho, tirando aqui, botando a gota de suor, tum, vai no pano. Epá, eu nunca tinha trabalhado uma coisa tão grande. Foi a produção mais cara da América Latina, né? Estamos falando de 20 milhões de euros, não é brincadeira. Sim, sim. E me diz uma coisa, Gonçalo, você acha que alguma dessas técnicas ela te surpreendeu pela sofisticação ou talvez até pela simplicidade? Talvez o material, Matheus. Talvez o material que eles usam. Um investimento alto, né? Isso Você também sabe, conta né? muito. Você tem material A, B, C, né? De repente vai até o Z e há pessoas que conseguem fazer com o Z coisas maravilhosas. Aí eu aplaudo. Porque tu tem e há pessoas que têm classe A de produtos e não sabem fazer o trabalho. Então, Deus dá pão a quem não tem dentes, sabe esse ditado assim? Acho que às vezes as coisas, eu tenho visto, maquiadores às vezes trabalham muitas produções, esse ano fiz. A série que vai sair agora da Netflix do Ayrton Senna no Brasil, fiz essa, vai sair o filme Escape from Lisbon, que é um filme alemão, e o nosso filme que sairá para o ano que vem. Vou falar dele, já quero dar um spoiler, gente. Já vou dar um spoiler do filme Campamento Garra de Osso, de 2024, que sai em 2025, onde você vive o personagem Sebastian, né? Um personagem maravilhoso. Eu imagino que quando você recebeu ali o texto, você deve ter ficado louco com aquilo, né? E eu quero saber, Gonçalo, como é que surgiu esse convite? Você que é pai de uma menina, como é que foi para você receber o convite de fazer um filme tão mágico, né? Lembrando que esse filme é um spoiler, tá, gente? Ele vai sair ano que vem, em 2025. Trabalho genial, onde eu e o Gonçalo estivemos juntos ali. Eu na caracterização, o Gonçalo dando um show na atuação. Eu dando um show, você dando um imagens, show, fazendo olha, aquela que legal. caracterização, cara. Não, foi muito bacana, você sabe, você esteve lá. O convite veio pela Jo Monteiro, que é uma das melhores diretoras de casting desse país. Ela Gonça, tem aqui um filme, acho que é a tua cara, lê. Eu li o guião inteiro, tá? Mandam a cena, mas eu parto pelo princípio que eu tenho que entender onde é que aquela cena se encaixa, para poder chegar um pouquinho mais perto. Eu sabia que era comédia, alta comédia, e um pouco rondando ali a sátira. Então, eu quando li o texto, cara, sabe aquele personagem que tu lê e tu diz... Epá, eu adorava fazer isto, este personagem é meu, vou fazer tudo possível para que este teste seja bom. Era um teste de 4 páginas de texto, você sabe. Era um teste difícil, com crianças, com tons e tal. Então eu fiz aquilo, eu me vesti. Eu sei que foi unânime a minha escolha. Então eu fiquei muito lisonjeado pela primeira vez em 33 anos de carreira. Eu recebi uma resposta unânime, que foram todas as pessoas que disseram, esse ator deveria fazer esse papel. Quem escolhe, né? Então eu fiquei aí, quando a Jo me disse isso, olha Gonçalo, eu não tenho o que dizer, tu acertaste na mosca. E quando cheguei lá, me topei contigo, me topei com a Paula e com a diretora que... Paula Dionísio, gente, maquiadora que fez comigo, assinou comigo a caracterização desse longa-metragem, maravilhosa, entendeu? Arrasou muito, né? Cuidou muito. Eu fiquei ali mais responsável pela parte da sua cabeça, ali, cabelo, peruca, Você e ela teve cuidou... um trabalhão, né, amigo? Porque a peruca que só me colocou, deixa eu vou te falar. falar uma coisa. Olha, a última vez que eu tinha me dedicado para uma peruca assim, gente, eu vou contar para você, foi fazendo a peruca da Marieta Severo. Ai, meu Deus, no filme Noites de Alface, desculpa porque minha memória não é das melhores, mas foi fazendo o filme Noites de Alface com Marieta Severo, que também foi uma dedicação absurda que eu tive, e a mesma eu dediquei para você, Gonçalo. Eu fiz, olha, eu vou te falar, eu falei... Você não me largava, fiz cara. tudo. Eu, quando li o roteiro, na verdade, eu vou te falar que eu sabia... a primeira coisa que eu conversei com a diretora, isso é até legal você saber, que acho que você nem imagina,
A primeira coisa que eu falei com a diretora foi sobre a sua personagem. Olha. A gente conversou muito sobre o seu personagem. É muito interessante que o processo de criação ele vai se construindo, né? A princípio eu estava indo para um caminho, eu e a Paula, e depois aquele caminho ele foi tomando outras formas. Era um personagem que tinha muita força, né? E depois eu quando vi tudo pronto, assim, eu falei, caramba, acho que a gente chegou num lugar maravilhoso. Que A gente chegou num lugar um muito lugar bom. simples, porém um lugar visual Mas nos deu muito um trabalhão, interessante. né, amigo? Eu tenho Nos filmagens disso, eu tenho muitas horas deste senhor ali. Trabalhando. Essa cara sorrindo não tava, não. Era Eu assim. fico sério, né? Era assim. Se puder dar um close aqui, era assim. Tá tudo bem, Matheus? Tá. Eu tô bem. Eu ótimo. sou outra pessoa Porque trabalhando. ficava ali e outra coisa, a gente foi construindo junto, né, Matheus? A gente foi construindo junto, porque quando a gente botou a peruca, tudo aquilo que eu tinha construído, você viu que eu fui mudando. Porque quando você vê um personagem com essa peruca, ele me deu uma luz de uma personagem que eu nunca tinha pensado, por ter aquela peruca. Quando a Paulinha me bota duas coisinhas aqui, as pintinhas subtis, muito subtil, mas que quando eu vejo no espelho, ele é um British. Aquilo tomou. Então é tudo quando. É muito louco que a gente a gente constrói de uma forma. Eu sabia tudo, já tinha falado com a Sílvia, já tinha ensaiado com os atores, o Tom e tal, que eles eram muito bons também, a Anabel e o Anabel Edu, Alonso e o Edu Soto. E o Edu também. Soto, que são atores de comédia fantásticos espanhóis. E aquilo casou bonito. Quando a gente vê a imagem com a caminhada, com o andar, com o tom e com a reação deles em relação ao que a gente fez, e eles também, foi um casamento perfeito. Eu estou muito feliz. Eu queria que esse filme virasse uma série de 2, 3 anos, e eu ficava feliz pro resto da vida. Tomara. Olha, a gente deu um grande spoiler aí do filme que vai estrear ano que vem. Mas agora, Gonçalo, eu gostaria, para a gente começar já a finalizar o nosso bate-papo, falar sobre a sua peça. Você está com uma peça em cartaz aqui em Portugal. Eu estou com os Monólogos do Pênis. Monólogos do Pênis, exatamente. Uma peça que não se diz nada de interessante, não se diz nada de bom, não vais aprender nada, mas você vai rir muito, meu. Isso aí, sim. É uma peça que está me dando um prazer muito grande. É uma adaptação, não é? É uma adaptação. Diálogos do Pênis? E é brasileiro. Uma comédia de Carlos Eduardo Novaes, pagamos correto? ao autor que é brasileiro. Eu estou muito feliz porque eu gosto muito do Ricardo Carriço, que o Ricardo Carriço é um irmão meu, é um ator muito esforçado, ele tem mais 10 anos que eu, então a gente sempre trabalhou junto, a gente já fez o Trainspotting, uma peça pesadíssima juntos, aqui em Portugal, foi assim uma bomba. O André Gonçalves veio fazer essa peça, eu trouxe o André para fazer essa peça. Como é que funciona? Conta pra gente, Gonçalo, como é que é? Porque é diferente, né? O processo de caracterização, às vezes, do cinema é um, de televisão é outro. Como é que é o processo de caracterização do teatro? Alguém veio, deu o briefing para vocês, Depende das peças. Eu normalmente, você sabe que eu gosto de colocar pouca coisa. Quanto menos, melhor, e tentar ali, depende das peças. Eu ouvia peças que eu fiz de Freud, aí eu tinha uma mega caracterização. Agora, essas normalmente naturais, em assim, comédias, a única coisa que eu boto, sempre um ponto vermelho aqui no olho e aqui. Mas foi você que criou ou teve alguém ali ajudando você nesse processo? Nessa peça, não fui eu. Essa peça eu faço o junk. Essa peça sou eu que crio, eu que levo. Todos os dias levo uma pulseira diferente para o Ricardo não se acostumar. Eu odeio a coisa do conforto. Eu, volta e meia eu troco o lugar e ele vê coisas diferentes. Aí te obriga o teu cérebro a pensar e a estar dentro da cena de uma forma mais concreta. Porque senão a gente se acomoda. É que nem você faz o mesmo caminho. Se você troca o caminho, o seu cérebro ele ativa. Senão as pessoas vivem sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E aí não há magia. E a arte tem que estar sempre havendo uma inovação, tem que haver sempre uma mágica. E quem quiser assistir os Monólogos do Pênis, ele vai estar em cartaz até quando? Vejam as datas, porque é no país. Agora vamos para Mação, depois vamos para Covilhã, agora depois vamos para o Casino do Estoril, já tivemos no Casino de Lisboa, mas agora está esporádico, não temos lugar fixo ainda. É acompanhar os monólogos do Penis, porque no Instagram porque não dá para ser monólogos do Pênis, não aceita o E no Instagram, então é monólogos do Penis. Maravilha, Gonçalo, olha, estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Mas antes de encerrar, Gonçalo, eu quero te convidar para participar do nosso quadro, que é do nosso videocast, que é o Biografia
autorizada. Vamos lá. Nele, Gonçalo, eu peço para que os artistas eles compartilhem com o público histórias que sejam marcantes e que, de alguma forma, você tenha vivido atrás da cena. Então, que tenha te inspirado, que tenha sido algo de superação, de gratidão, qualquer situação que seja importante que você tenha vivido atrás da cena. Queria que você deixasse o nosso público de casa com essa mensagem aí. Então vamos lá. Eu, para falar de mensagem, eu só posso falar dos meus queridos amigos alunos afásicos, né? Porque eu, para quem não sabe, eu fui diretor de uma ONG, uma ONG no Brasil, que é sobre a afasia. A afasia são pessoas que perderam a fala derivada de AVCs, derrames cerebrais, traumatismos cranianos. E a gente tem o Ser em Cena, é uma ONG no Brasil, falando em português do Brasil, e uma ONG no Brasil que se dedica a ajudar as pessoas que têm afasia. Então o que nós descobrimos foi que o teatro, parcialmente, ele cura o que trava a fala, ou seja, dependendo de cada patologia, porque os afásicos têm vários níveis de afasia, mas o que nós fazíamos eram peças de teatro com essas pessoas. E o que eu vi atrás dos bastidores era uma harmonia muito grande, que a pessoa quando tem essa patologia, depois fica tipo um bebé. E o bebé o que é? É a coisa mais pura que nós temos, é a nossa essência mais pura, aquela verdadeira, aquela que não deve morrer nunca e que nós devemos alimentar sempre. Essa energia do amor, essa energia do positivo e de realmente gostarmos de nós. Porque o que eu vejo é que os afásicos, eles gostam muito deles, porque eles perderam a vida que tinham, já não conseguem andar direito, não conseguem falar direito, mas ainda cá estão. Então é tipo um misto de arrependimento com promessa de querer continuar a viver. Então nós que temos isto tudo bem, temos que dar mais graças a Deus e agradecer mesmo e estar felizes e agradecer. E a melhor forma de agradecer é poder usar isto tudo, pondo isto tudo em vida, ajudando o próximo, ajudando-te a ti mesmo e ajudando à vida e ao planeta. E mais não digo. Muito obrigado, Gonçalo Diniz, por compartilhar aí o seu conhecimento com a gente, a sua trajetória profissional. Foi incrível o nosso bate-papo. Fiquei muito feliz. Queria te presentear aqui. A gente tem o nosso apoio, o nosso parceiro, desculpe. Gente, eu dar um crédito, porque eu não sou apresentador, posso falar? Você está fazendo Tô muito fazendo bem, cara, olha. Uma salva de palmas para o Matheus, meu. Parabéns, Tô meu. nervoso. Meu querido, olha, se não tivesses nervoso, não serias humano. Eu acho que vais ganhar as pessoas com uma coisa. Obrigado. A tua genuidade. Não, ser genuíno, como é que se diz? Pá, É isso, genuidade. A tua genuidade, Obrigado, sabes? Tu és Gonçalo. uma pessoa extremamente carinhosa, és uma pessoa Obrigado. muito profissional. Este homem é muito bom naquilo que faz mesmo, e por isso eu estou aqui, porque acho que tu mereces. Muito obrigado, Mereces meu o amigo. meu amor, mereces o meu carinho, assim como eu mereci o teu. E a tua dedicação comigo ao filme, eu tenho que agradecer-te aqui publicamente, que se não fosses tu, se não fosse a Paulinha, eu não teria chegado tão longe como eu fui. Por isso, a vocês, eu dedico o Sebastião. Obrigado, meu amigo. E olha, eu vou te deixar aqui com um voucher de presente, tá? Da nossa Solo Concepts, para você fazer um tratamento capilar, tá? Ir agora lá. que eu vou ficar novo. Depois de tudo que eu fiz no seu cabelo, agora você pode ir lá e cuidar dele, um tratamento maravilhoso capilar lá na Solo. Maravilha, muito obrigado. Obrigado você. Bem, e gente, é isso, chegamos ao fim do nosso videocast. Foi um prazer foi muito delicioso aqui entrevistar o Gonçalo. Obrigado a todo mundo de casa que assistiu e obrigado a todos que eu desejo que vocês assistam mais ainda o nosso videocast. A gente só está começando, essa é a primeira temporada. Desejo que seja a primeira de muitas que estão vindo aí pela frente. Muito obrigado e até o próximo videocast Atrás da Cena. Obrigado. Ai, nasceu. Parabéns. Tens uma coisa, tens que aproveitar. Olha. Mantém tudo como está. O toque no coisa. Mantém tudo. Como diretor, se eu te pudesse dar, é ou não é? Força.